Mente, vamos pensar em Jesus, agradecer esse momento, essa noite de hoje, que possamos entrar em conexão com a equipe espiritual da casa, para dilatar nossa mente, nossos conhecimentos, para que a gente possa estar aqui realmente presente nessa palestra, apreendendo o que for de melhor, para que a gente possa colocar em prática, sendo mais conscientes cada dia. Que assim seja. Gente, hoje a gente vai conversar sobre o que acontece, o tema da palestra é nos bastidores do Centro Espírita. Vocês conseguem ver daqui, né? Pronto. Na verdade, a gente vai conversar sobre o que acontece do lado de lá, né? Porque do lado de cá, a gente já tem noção, né? Quem costuma frequentar a casa, vocês são novas, né, aqui, mas quem costuma frequentar, sabe que, por exemplo, dia de terça a gente tem uma palestra, né, que começa às 7h30 e vai até às 8h30. Após a palestra, a gente tem passe. Dia de quinta, a palestra da terça é uma palestra mais voltada para os ensinamentos evangélicos, mais voltada para o livro pro Evangelho segundo o Espiritismo. São temas variados. Na quinta-feira a gente tem palestra também, mas aí é uma palestra só do Livro dos Espíritos, e que a gente vai estudando todas as perguntas do Livro dos Espíritos. Depois da palestra também tem o passe. Então, quem frequenta a casa, seja como frequentador, seja como trabalhador, sabe o que acontece desse lado de cá. O que a gente vai conversar hoje é o que acontece do lado de lá, que é por isso que está como os bastidores da casa espírita. E para levar, e como norte, né, desses trabalhos que estão sendo feitos, eu peguei o projeto Imagem, que é um projeto que eles pegaram alguns livros e ilustraram esses livros, que às vezes a gente está lendo, por exemplo, está lendo Nosso Lar. Era uma curiosidade que eu tinha, né? Quando falava daqueles prédios, eu ficava, como é que será que é esse prédio, né? Como é que será que são essas casas, essas ruas? Então, esse projeto Imagem pegou alguns livros conhecidos da doutrina e ilustrou esses livros. Um desses livros é esse aqui, Na Seara do Bem. Eu nem vou me ater muito à questão do livro, mas é mais o que acontece, né? Porque neste livro ele vai mostrar exatamente o que acontece nos bastidores numa casa espírita, de um centro espírita. Porque um trabalhador encarnado trabalhava num centro, ele desencarnou. Quando chegou lá no mundo espiritual, ele teve a curiosidade de entender o que acontecia no mundo espiritual enquanto a gente estava aqui na matéria, durante a reunião. Então, o livro se passa nesse contexto. Ele vai ser apresentado à casa espírita, mas vendo como é que acontecem os trabalhos, certo? Então, vamos começar aqui. Isso aqui é ele chegando no... Ah, tá. Gente. É uma característica da casa que todo mundo que se sentir à vontade de contribuir, quer seja com uma pergunta, com uma dúvida, com uma experiência sua, uma colocação sua, fiquem bem à vontade. Porque, primeiro, que fica mais dinâmico, né? Depois, a dúvida de um contribui com a do outro. Às vezes, a gente aqui está falando, pensa que o outro está entendendo o que você está dizendo, e aí não está, né? Porque, às vezes, a gente está muito acostumado com o mesmo linguajar, e para a gente é super natural, mas chega alguém que não entende. Então, sintam-se à vontade para questionar, se não concordar também, né? Que o diálogo é bom porque a gente vai aprendendo mais. Então, vamos lá. Esse aqui é o trabalhador, né? E aí ele está chegando na casa espírita para justamente conhecer como são esses trabalhos. Quando chega na casa espírita, lembrando que a reunião aqui começa às 7h30, mas o trabalho da espiritualidade começa horas antes. Horas antes já tem os trabalhadores do mundo espiritual já atuando na casa, já preparando a casa, se preparando para os trabalhos, porque o centro espírita, a gente vê aqui essa casa mais singela, mas a cada centro espírita, ele tem uma ligação com a outra casa no mundo espiritual. E essa casa, esses trabalhadores é que dão assistência para cá. Então, esse trabalhador chega no centro, né? É apresentado ao dirigente da casa, seria a Marlene desencarnada, está lá, recebe esse trabalhador e apresenta, né, aos outros trabalhadores. E aí você vê que são vários trabalhadores que já estão prontos para se organizar para o trabalho.
Então, isso que a gente vê aqui de uma casa pequena, com pouca gente trabalhando, no mundo espiritual, isso é bem ampliado, certo? Então, o que acontece? Vamos começar falando sobre a proteção da casa. Eu não sei se dá para ver esses 2 pontos de luz aqui. Eu estou na frente, é? Aqui. Ficar aqui fica melhor? Pronto. Então você vê aqui que tem esses 2 pontos de luz, 2 trabalhadores, 2 guardiões na porta do centro. E aí, quando eu vi isso, esses trabalhadores, o que ele explica são esses guardiões para não permitir que entre espírito perturbado. Que na hora que você entra, né, você já tem esse banho de luz, já tem esse bem-estar que você vai sentindo. E aí eu me lembrei, quando vi isso, sobre o Evangelho no Lar. Alguém faz aqui o Evangelho no Lar? Alguém faz o Evangelho no Lar? Imagine que o Evangelho no Lar, você está convidando Jesus para a sua casa. E você está colocando essa proteção na porta da sua casa. Então, essa é a proteção que a gente tem no Centro Espírita, mas a gente pode construir essa proteção dentro do nosso lar. Então, a gente vai, não sei se já que vocês não fazem Evangelho no Lar, como é o Evangelho no Lar? A gente escolhe um dia na semana, no mesmo horário, vai pegar o Evangelho, vai ler, faz uma prece antes, porque todo trabalho espírita a gente costuma começar com uma prece. Por quê? Porque essa prece vai conectar a gente, vai acalmar a gente. Às vezes a gente chega da rua, chega, né, aperreado, então a prece vai dar essa serenada. A gente faz a prece, abre o Evangelho, lê aquela página. Se tiver com mais alguém, a gente comenta. E aí a gente, quando está lendo, quando está fazendo essa prece, a gente imagina Jesus entrando no nosso lar. Imagina que Jesus está passando pelos ambientes, está purificando esses ambientes. Eu, quando estou fazendo meu Evangelho no Lar, eu imagino abrindo a porta para ele entrar. Então, ele passa pela minha casa, ele vai, abençoa minhas plantas, ele abençoa meus gatos, ele vai na cozinha, abençoa a comida e vai andando em todos os ambientes, certo? Então, você imagina que essa proteção que a gente tem condição de fazer para a gente no nosso lar, a gente tem aqui na porta do centro, para justamente garantir que, quando a gente entrar aqui, a gente vai entrar bem acompanhado. Né? A gente vai estar já com essa proteção. Então, bora continuar. E aqui são os trabalhadores desencarnados já organizando a casa. Você vai ver que eles aqui já estão com alguns equipamentos. Eu não sei se vocês leram Nosso Lar, mas eu lembro que uma das coisas que me chamava a atenção é que pareceu que eu estava lendo um filme de ficção, né? Umas coisas muito diferentes, uns aparelhos. E aí, na época, eu vi uma palestra que o palestrante dizia que muita gente pensa que espírito desencarnado é daquele dos filmes que fica só arrastando corrente. Mas não, né? Tem muito espírito evoluído, muito mais do que a gente. Existem laboratórios, existem médicos, existem engenheiros que estão lá preparando coisas que hoje aqui a gente ainda não conhece. Então, quando chega aqui, lá já está obsoleto. Então, essa tecnologia que eles estão usando aqui, que a gente não sabe nem o que é, para lá ajuda aqui nos trabalhos da casa. Mais para frente a gente vai ver como uma dessas tecnologias é usada. E aqui vocês estão vendo, ó, um telão, que mais para frente a gente vai ver o que é. Mas que existe toda uma tecnologia, todo um preparo, toda uma asepsia do ambiente antes que a gente chegue, né? Aí, bora aqui continuar. Isso aqui é do lado de fora da casa, porque vocês estão vendo que abre esse portal de luz e por esse portal só vão passar espíritos que têm condição de estar nessa palestra, porque a gente está aqui assistindo, mas existe um público enorme de desencarnados acompanhando essa palestra também. Mas, como a gente falou que existe a proteção, não é qualquer espírito que pode entrar na casa. Porque tem alguns que estão em estado de perturbação, vão até perturbar quem está aqui. Então, esses espíritos, por uma questão de sintonia, eles não conseguem entrar. Você vai ver que ele diferenciou essa coloração aqui, mais acinzentada, dos que não conseguem entrar, porque esse portal, ele é como um campo de força. Então,
Nem que eles quisessem, eles conseguiriam entrar, porque eles vão ficar aqui fora. Já os que têm sintonia para estarem aqui, para aprenderem da palestra, para receberem tratamento, a Aurora, ela vai atacar de novo. Afasta a cabeça. Pronto. Não é de confiança, não. Então, veja só, vão entrar aqui os espíritos que têm condição de vir para a palestra. Não sei se dá para ver que tem uma criança aqui, esse bem pequenininho. Entra criança, entra adulto, entra idoso, entra os que têm condição de estar aqui, de acompanhar essa palestra e os que precisam, porque aqui está todo mundo sendo tratado. E eles também estão sendo tratados e serão tratados, né? Diz. Você falou que pode perguntar. Claro. Pode ser besteira, mas assim, como eu já fui para outros centros espíritas, mas eu nunca me aprofundei. Certo. Essa seleção acontece só para os desencarnados ou para os encarnados também? Não, os encarnados a gente não tem condição de impedir quem quiser entrar. A seleção dos encarnados vai ser por sintonia. Você vai chegar aqui e, de repente, não se identifica com a casa, não se identifica com os trabalhos da casa, não se identifica com o que é conversado aqui. Então, essa seleção... Eu falo assim, um Oi. encarnado que esteja com algum espírito obsessor, alguma coisa assim. Será que quando ele chega no ambiente, ele sente, ele mesmo se retira por ser um ambiente bom ou não? Veja. Não tem como... Não tem como... Se alguém... O que a Ana falou, né? Vem, até tenta, mas aí não se sente à vontade de ficar aqui. Por algum motivo, né? Acaba não sintonizando, não continuando. Quando vem, né? Porque às vezes tem uns que vêm, assim, não, é até convidado. Exatamente. E não vem de jeito nenhum. Então, assim, tem um motivo pelo qual acaba não vindo, ou tem um motivo pelo qual acaba não continuando, né? Porque... perfeito isso. Acompanhando, né? Mas quando chega na frente, os próprios protetores Não permitem que entrem. Eu conheci uma senhora há muitos anos, eu estava começando a frequentar o centro espírita, e ela dizia assim, que interessante, eu passei uma época frequentando o centro, mas eu não gostava muito não, porque quando eu chegava lá, eu me sentia muito bem. Gostava de estar lá, mas quando eu saía, os obsessores estavam todos lá de fora me esperando. Veja, na época eu não tinha nem conhecimento nem para discutir isso com ela, mas eu fazia assim, mas gente, é uma penitência que essa pessoa está pagando. Quando chega lá fora, é presa novamente. Mas você veja, a gente vai falar muito aqui sobre sintonia, sobre energia. Se a gente não faz o trabalho da gente, ou seja, se a gente não muda nossos pensamentos, se a gente não muda nossos hábitos, se a gente não muda nossos sentimentos, não vai ter nada que a casa vai poder fazer. Né? A gente aqui recebe toda a assistência, vocês vão ver aqui o trabalho maravilhoso que a espiritualidade faz. Mas se eu não fizer a minha parte, né, o ajuda-te que o céu te ajudará, como é que eu vou receber essa boa assistência? Essa senhora que disse que quando saía, os obsessores estavam do lado de fora, certamente não estava fazendo a parte dela, estava repetindo as mesmas coisas que entristecem, que adoecem, que fazem ela sofrer, né? Que faz a vida dela ser mais difícil. Então, o convite da casa é que esse trabalho ele é todo interno. A gente aqui vai oferecer materialmente e espiritualmente todos os recursos que a gente tiver em mãos. Mas se cada um aqui individualmente não fizer a sua parte, não se preparar, não der de si, aí fica difícil, né? Oi. até a água fluidificada. Uhum. Você bota a água para fluidificar e pega a água fluidificada, bota ela na mão e sai, já pensando que vai chegar em casa, vai retornar, vai fazer, já sai mentalizando tudo que não presta. Uhum. Você já está contaminando aquela água que você vai passar a semana toda bebendo. Então, às vezes esquece de tomar água, não faz um evangelho, não lê alguma coisa que preste, né? Que é leve, que lhe traga algum bem. Então, de fato, a gente aqui é convidado para fazer essa reforma íntima, né? Vamos dar seguimento aqui. Outra coisa, boas vibrações. Essa casa é uma casa grande, né? Tem um rapaz que fica tocando música. Na outra casa que a gente tinha um sistema de som que, de fato, ficava com a música e a gente ia chegando e essa música, ela já vai acalmando, porque a gente, olha, essa hora, muito chega do trabalho, chega com a cabeça, né, cheia de ideia, às vezes aperreada, então se você senta,
tem uma música que lhe acalma, uma conversa agradável, você já vai serenando a mente, já vai se colocando em condição de receber ajuda. Quando ele fala desses pontos de luz aqui, ó, são quando ele está cantando, já vai jorrando essa luz, essa calma, esse bem-estar, porque isso também vai preparando a gente para a palestra. Imagina a gente chega aqui da rua, chega reclamando, chega falando, né, de desastre, de coisa ruim, para que a gente consiga se desconectar dessa conversa todinha e começar a prestar atenção na palestra e começar a sentir esses fluidos medicamentosos que já estão aqui, vai dar mais trabalho. Então essa preparação também é muito boa. Outra coisa, nosso livro de preces, esse que fica lá fora. A gente tem um livro de preces que você vai e coloca o nome, tem a coluna do encarnado e a coluna do desencarnado. Como é o trabalho da espiritualidade? Lembra que tinha aqueles aparelhos lá do outro lado? Ele vai passando, como se fosse um scanner, nesse livro e vai, né, lendo os nomes que estão lá. E aí vê que interessante. Na hora que ele passa esse scanner, já que automaticamente sai o nome da pessoa que colocou e a pessoa para quem que pediu por ela. Porque olha que coisa interessante. A gente aqui fala muito da questão da sintonia, da energia. Quando eu coloco o meu nome ali, o nome de alguém no livro de prece, eu estou ali naquele momento desejando bem para aquela pessoa. Eu não estou colocando por colocar. Não é um desconhecido para mim. Aí às vezes vem alguém que não quer vir para o centro, aí fala assim, Fabiana, reza lá por mim. Eu vou colocar o nome dela no livro de prece. Mas quando é alguém ligado à pessoa, quando é alguém que tem aquele sentimento pela pessoa, realmente aquela vontade, fica ligado ao nome que você colocou. Então toda essa intenção do bem que você está colocando o nome ali, a pessoa vai sentir. E nesse caso, por coincidência, a pessoa que tinha pedido, por esse nome aqui que não dá para ler, ela estava na palestra. Então vê o que acontece, que é essa mãe que está pedindo pelo filho, está passando por um problema em casa, e aí ela está preocupada com esse filho. O que é que a espiritualidade faz? Já percebeu o nome dele ali, percebeu a intenção dessa mãe, e aí no livro ele fala assim, o mérito é dela pelo pedido, mas a necessidade é dele, é ele que está precisando. Então nesse momento, enquanto a gente está aqui, a espiritualidade já está agindo sobre a gente e sobre as pessoas que estão com o nome no livro. Quando comecei a palestra, algumas meninas foram lá para dentro fazer irradiação, que é um outro trabalho que a gente oferece aqui na casa. A irradiação, um dos pedidos que a gente faz é para as pessoas que estão nesse nome desse livro, entendeu? Então, assim, a gente pede pelas pessoas que estão ali, que nesse momento elas possam estar recebendo o alívio que precisam, possam estar recebendo a ajuda de que necessitam. Então, tudo isso já está acontecendo, certo? Aí, bora seguir. Aí, durante a palestra, o que é que acontece? A gente que está aqui enquanto palestrante, existe também o espírito responsável para estar acompanhando o palestrante. Por quê? Esse espírito você vê que tem uma ligação, né? Do espírito com a pessoa que está palestrando. Ele vai intuindo o palestrante, ele vai trazendo novas ideias. Outros espíritos que estão aqui vão também atuando nas pessoas que estão acompanhando a palestra, para que tudo que a gente possa estar, de fato, presente nesse momento. Para que a gente possa estar recebendo a ajuda que a gente se dispôs a vir, o esclarecimento de que a gente precisa. Então, tudo isso nesse momento a gente já está sendo trabalhado, né? E outra coisa, o espírito, ele vai intuir o palestrante, ele vai ajudar o palestrante, mas ele não vai falar pelo palestrante. Então a gente se prepara, a gente traz o material, né, para que o espírito tenha condição de agir sobre a gente, certo? Aí, ó, durante a palestra, essa moça, o palestrante está falando, uma coisa que ele fala e desperta na mente dela. Aí ela lembra que mais cedo discutiu com a mãe. E aí ela vê que naquele momento, aquela discussão foi uma besteira, que não precisava daquilo, porque o palestrante vai falando, vai trazendo o evangelho, vai trazendo as informações, vai mostrando outras maneiras de você encarar a vida, de encarar as coisas que lhe acontecem, e a gente vai trazendo para a gente. Então, nesse momento, ela lembra dessa discussão e pensa, não
precisava ser assim, né? Eu podia ter feito diferente. Então, são esses chamados que quem está acompanhando a palestra é convidado a fazer também. Porque, senão, a palestra acaba passando desapercebida, né? Não trouxe nenhum bem para você. Então, é importante também a gente estar ciente, né, desse compromisso da gente aqui durante a palestra. Mas também tem os que estão só de corpo presente, né? Tem gente que está aqui, você jura que está prestando atenção, mas a cabeça está longe. Tá pensando, esse aqui está pensando no trabalho, em coisa para resolver. Então, você se dispõe a vir para uma casa, você se dispõe a acompanhar uma palestra, mas você não está presente na palestra. Você não está prestando atenção, você não tem interesse, você acha que aquilo não é para você. Então, acaba desperdiçando um momento de receber ajuda. Porque aquela moça, na hora que ela reviu um posicionamento dela, que ela pensou em fazer diferente, que ela, né, reavaliou alguma conduta, ela está tirando proveito daquilo. Mas quem está aqui sem se importar, não está tirando, está desperdiçando esse momento. Você veja que a espiritualidade já está aqui agindo sobre todos nós. E a gente está desperdiçando um momento de receber ajuda e de se melhorar, né? Aí mostra essa outra, isso aqui ele vai mostrar várias situações. Essa daqui, você vê que ela está toda em volta como se fosse uma fumaça, né? Uma energia negativa. De pensamento, no livro ele não fala do que é, mas assim, de pensamento de raiva, de medo, de discordância, de frustração, está achando ruim alguma coisa. Então, a pessoa está toda impregnada nesse sentimento negativo, que aqui é até uma auto-obsessão, né? Que a gente vai ver assim, que tem vários tipos de obsessão, mas a auto-obsessão é a pior, porque é aquela que a gente faz com a gente mesmo, aqueles sentimentos que a gente vai cultivando na gente, aqueles pensamentos que a gente vai repetindo. E ela está tão impregnada desse sentimento negativo, que ele já está se alojando aqui no coração. Em cada um, esses sentimentos negativos podem alojar numa parte mais sensível do nosso corpo. Mas você vê que toda essa energia negativa que eu mesmo estou produzindo, com meus pensamentos, com meus sentimentos, com as minhas ações, com a minha teimosia, né? Tudo isso vai me impregnando dessa aura negativa e já vai, em algum momento, vai começar a ir para algum órgão, vai começar a deteriorar alguma coisa na nossa vida. A gente está estudando um livro, né, O Médico Jesus, e cada vez mais a gente vê o quanto é importante esse cuidado com a nossa saúde. Porque a nossa saúde começa primeiro naquilo que a gente vibra. Quando a doença chega no corpo físico, é porque o emocional ele já está comprometido. A gente fala muito aqui de Val Capelli, né? Às vezes tem uma dor, tem não sei o quê, bora ver o que Val Capelli diz, que ele fala sobre a metafísica da saúde. O que esses pensamentos, sentimentos, essas atitudes que a gente faz com a gente mesmo, como é que nos adoece? O câncer é mágoa, né? A raiva pode causar uma dor. Tem gente que eu conheço uma senhora que ela faleceu de raiva. Ela teve um problema no trabalho, aquela raiva foi tão grande que ela teve uma parada cardíaca e não sobreviveu. Então você veja que muitos dos nossos problemas e as nossas doenças, elas estão ligadas a como a gente lida com esse emocional. Então, a partir do momento em que a gente começa realmente a ter essa consciência, a cuidar dos nossos pensamentos, hoje a gente estudou que as palavras, elas influenciam muito. Então, se eu estou sempre me colocando para baixo, eu estou sempre falando coisas negativas sobre mim, que eu não consigo, que eu não dou conta, que eu sou doente, que aquilo é ruim, que a minha vida é horrível, eu estou me impregnando desse sentimento negativo. Eu estou trazendo para mim a doença. E uma hora ela vai chegar. Ao passo que se a gente começa dentro da gente a ter esse novo comportamento, esse novo hábito, até essa escolha, não, eu me escolho. Eu escolho cuidar bem de mim, eu escolho falar bem de mim. Eu não só tenho coisa ruim, não, tem muita coisa boa. Bora falar das coisas boas, bora falar daquilo que eu dou conta, que eu consigo. Se todos nós somos centelhas divinas, né, Deus está dentro da gente, como é que a gente vai duvidar disso? Então vamos agora, de fato, ter mais esse cuidado com a gente, né, saber que a gente é responsável pela nossa saúde.
E aqui ele chama atenção para 3 pessoas, você vê que estão dormindo, né? E aí essa hora do sono, ela é interessante, porque ela pode ser de diversos motivos. Primeiro, você pode estar realmente cansado. Passa uma semana difícil, então acordou muito cedo, trabalhou demais, chega no centro, aí tá esse clima agradável, né? Tem Jacó Melo, ele fala quando ele está dando palestra, tem o espírito acordador, porque ele tem uma voz bem mansa, né, de explicar as coisas, bem didática. Mas aí, por exemplo, depois do almoço, numa palestra, vai dando aquela preguicinha, né? Aí do nada ele pega um livro e pá! Menina, cadê a gente dando pinote? É um susto. Ele fez, o espírito acordador, para não deixar ninguém dormindo. Às vezes a pessoa está cansada e é difícil. Eu lembro de uma palestra, era até Catarina que estava dando, só que eu estava um pouco gripada. E aí eu tomei um antialérgico antes de vir para cá. Meu amigo, não tinha condição de eu ficar de olho aberto. Eu virava para um lado, eu virava para o outro. Eu me levantei e fiquei na cozinha para ouvir a palestra de ontem. Porque eu sentada, eu ia dormir. Então não tem nada de obsessão, de falta de nada. Eu tinha tomado um remédio. Então às vezes a pessoa está só cansada. Às vezes a palestra não está essas coisas todas, né? Às vezes a palestra está essas coisas todas. Às vezes a pessoa... Isso, eu vou chegar nele, que é esse daqui. Estou dizendo assim que tem vários motivos. Porque às vezes você está cansada, mas o objeto, a palestra que chama a atenção passa, né? Isso passa, exatamente. Você está aqui de novo fora e você está recebendo passa. É. Da espiritualidade. E é natural que a gente já vá dando essa relaxada. E aí ele mostra esse outro aqui, você vê que os outros estão pescando, né? Mas esse tem essa fumacinha, ó, ligando lá para fora. Lembra que eu falei que no começo alguns espíritos eles são proibidos de entrar? Mas tem situações em que a ligação fluídica do encarnado com o desencarnado, ela está tão entranhada que ele não entra, mas ele continua influenciando a pessoa daqui. E esse espírito que está, ele chama de imantado no encarnado, ele não quer que a gente se melhore, né? Ele quer continuar com essa relação simbiótica, onde um se alimenta da dor do outro. Então, influencia para que quem está aqui na palestra durma. Então, mais um compromisso da gente ficar de olho aberto. Se a palestra estiver chata, a gente vai cansada, mas não perder esse momento. E está todo mundo tão caladinho. Eu vou chegar no final e vocês aqui quietos. Pronto, isso a gente falou o que está acontecendo aqui entre os encarnados. Nos desencarnados, o que acontece? É como se tivesse um primeiro andar aqui, onde aqueles desencarnados que puderam passar pelaquele portal, eles estão assistindo a palestra. E aí lembra que tinha uma tela, que era essa tela aqui atrás, ó. Então o palestrante está aqui falando de Jesus, falando de boas coisas, de boas práticas, de boas obras, e a tela está sendo mostrada aqui. E aí no livro fala que é muito mais real o que está sendo colocado na tela. Porque a gente conhece Jesus fisicamente de filme, de livro, mas aqui são passagens reais da vida de Jesus. E os espíritos estão aqui, não só recebendo o tratamento, estão aqui acompanhando a palestra, estão aqui aprendendo também, e assim como a gente encarnado, também estão recebendo tratamento, certo? Nesse centro, aqui não tem, mas em alguns centros tem a parte da evangelização infantil. E aí ele fala da importância que é o cuidado com as crianças, porque ele diz assim que nesse início, né, até os 7 anos de idade, o espírito ele é muito maleável. Então, se os pais têm o conhecimento evangélico, é o momento de educar os filhos com esse conhecimento evangélico. De se a casa espírita tiver esse tratamento, tiver esse acompanhamento, trazer também para a evangelização infantil, para que as crianças possam, desde cedo, ter esse conhecimento, ter essa abertura, ter essa familiaridade com o mundo espiritual. E não só isso acontece do lado de cá, como do lado de lá, espíritos infantis que desencarnaram ainda criança, mães que desperdiçaram a oportunidade
quando eram encarnadas e tiveram filhos, estão aqui com essas crianças, aprendendo a lidar com essas crianças, a tratar essas crianças, para que numa próxima oportunidade elas possam realmente usar de maneira mais efetiva, né, o dom da maternidade. Então você veja que nada se perde. Em todos os ambientes tem um trabalho acontecendo, tendo alguém recebendo ajuda, recebendo o amparo, né? Agora vem o trabalho do passe. Você vê aqui que está só os espíritos desencarnados já se preparando para o passe. Nessas vasilhas, ele fala que tem água, tem ervas, tem folhas, tem flores, todas essas plantas medicinais para que possam ser colocadas no ambiente, ser colocadas na água fluidificada. Teve um curso de magnetismo, tem muitos anos que a gente fez, que teve um momento em que ele fala sobre a água fluidificada. A palestra era sobre a água fluidificada. E tão interessante, eu não sabia disso. Tinha um rapaz, um palestrante, ele era químico. E ele ficava meio, não com dúvida, mas assim, como é que funciona esse negócio dessa água fluidificada, né? Porque a gente chega ali, a primeira vez que eu fui no centro, eu fui com uma garrafinha, fui com um amigo meu que ele me livrou, aí ele disse, não, você coloca a garrafa aqui. Aí eu fui abrir a tampa, né? Aí ele, não precisa não. Eu disse, mas como é que ele vai colocar o remédio dentro da garrafa? Eu disse, não, Fabiana, no mundo espiritual não precisa disso não precisa abrir. Então, assim, a falta de conhecimento era tanta que eu achava que precisava abrir a tampa da garrafa para que entrasse ali a medicação, e não tem nada disso. E aí esse rapaz, ele começou assim, contestar, como é essa água fluidificada? Por que a gente toma? Já vários relatos, eu lembro da vez da outra casa, quando a menina tomou, ela era uma adolescente, tu estava do lado, Marlene, da menina, ela tomou água e fez uma careta assim, fez, é remédio, tia? Aí eu disse, é um tipo de remédio. Ela, é meio amargo, né? Aí o irmão dela que estava com ela tomou e não sentiu nada. E aí esse rapaz começou a fazer assim, porque uns sentem gosto, outros sentem cheiro, e é a mesma água. Ela sai da mesma fonte, ali da garrafinha de 20 litros, a gente enche a água. E aí o que foi que ele fez? Como ele era químico, ele fez, eu vou estudar essas águas. E aí ele pegou a água de Leandro, a água de Fábio, a água de Mônica, a água de Catarina, e foi estudar. Para surpresa dele, cada água era diferente da outra. Algumas tinham um determinado tipo de sais, outros tinham determinados compostos. Aí ele, que estranho. Só que ficava mais estranho ainda, porque a água de Catarina, os elementos que tinham naquela água eram o que o corpo de Catarina precisava, porque Catarina tinha um problema tal. Já a água de fulano tinha naquela água os compostos necessários para ele. E aí, cada vez que ele estudava, ele ficava mais maravilhado com isso. Como é que a espiritualidade vai saber? Como é que poderia saber? E como é que você pega exatamente o que você precisa? Então você veja que grandiosidade é essa água fluidificada. E a gente faz aqui e esquece de tomar. Agora, Fábio, essa questão da água é demais. Henrique, meu filho, quando era bem pequenininho, ele só tinha 2 anos, ele estava com uma dor na barriga. E eu já tinha dado uma lojinha, depois de 4 horas, eu já tinha dado Tilenol. Eu não conseguia repetir nenhuma das minhas medicações. Eu tinha que esperar o prazo para poder fazer a medicação. E ele gritava, gritava. Aí eu fiz isso, peguei a água e bebi toda a força que eu tinha, bebi, por favor, eu estou dizendo, não tem como isso, purificasse aquela água. E dei para ele. Ele botou água na boca e disse, eca, que remédio amargo. Aí eu fui e disse, mas vai fazer bem a você. Tome de uma vez. Ele tomou. Esse menino, poucos minutos depois, parou de chorar e dormiu. Pois é. Pois é. E não teve mais a dor quando acordou. Agora veja, a gente tem esse recurso na mão da gente, né? Então, vamos também criar um outro hábito. Quando a gente pega a água,
Vamos, bora abençoar essa água. Quando a gente estiver almoçando, bora abençoar esse alimento. Não é à toa que os evangélicos, antes das refeições, eles agradecem. Imagina a gente estar comendo, assistindo aqueles jornais que só fala de desgraça, só fala de morte. Então você veja, uma hora de refeição, que é uma hora sagrada, que você está alimentando o seu corpo, você está colocando aquele alimento junto com um monte de desgraça que você está ouvindo. Não precisava, né? Então, esse recurso da água, a espiritualidade está aqui, fluidificando a água de cada um. Mas a gente pode fazer isso com a gente. Naquele momento, ser um momento meu. Naquele momento, eu pego aquela água e agradeço aquela água. Aquela água está cheia de fluidos medicamentosos. E ela vai aonde eu estou precisando. Ela vai me acalmar, ela vai me restaurar. O Evangelho no Lar, a gente deixa uma água lá para fluidificar também. Né? Então, assim, vamos também colocar, né, começar a ver essas práticas que a gente já tem condição de colocar no dia a dia. Ninguém vai virar uma chave e sair daqui diferente do que foi. Mas tem coisa que, assim, o que eu achei interessante quando eu estava vendo essa questão do projeto Imagem, é que, dessa questão do que acontece na casa espírita, é para a gente tomar consciência do trabalho grandioso que é feito aqui. E que é mais um motivo da gente ter esse compromisso com a gente. Porque as coisas não estão sendo feitas aleatoriamente, né? Existe um procedimento, existe um método, para tudo existe uma razão de ser. Para todo o trabalho, tem o dirigente do trabalho, tem aqueles espíritos comprometidos com o trabalho, e que é parte da gente e a gente precisa fazer também, né? Aí bora seguir. Aí agora na hora do passe. O passe, a gente chama aqui que é um passe misto, ou seja, é o passista, que é esse aqui do meio, né, esse aqui mais escurinho, e o espírito que está, né, atuando naquele passista. Então, o fluido sai do espírito, passa para o passista, que deposita na pessoa que está ali sentada. Então, por isso que quando a gente entra na sala de passe, o dirigente da tarefa diz assim, pense em Jesus, faça uma prece. Por quê? Para a gente se conectar com aquele momento que a gente está recebendo fluidos medicamentosos. Naquele momento você está fazendo a sua prece, você está se conectando com a espiritualidade amiga para poder receber esses fluidos, né? Que vem da espiritualidade, passa pelo passista e chega em quem está sentado na cadeira. Agora, veja, você vai lá para dentro e fica aqui, ó, pensando em outra coisa. Chega lá e a cabeça tererei, nem... É o quê? Uns 10 segundinhos ali dentro, a gente não consegue parar, a sala está no ar-condicionado, a luzinha azul, a sala toda preparada, toda calma, e você com a mente acelerada pensando em outra coisa. Quando podia, naquela hora, parar e fazer uma prece, agradecer por aquele momento, pedir a ajuda de que você precisa, para estar em condição de receber. Agora você veja a diferença desse daqui, que está totalmente desconectado, com essa daqui que está em prece. E quando a gente está em prece, o perispírito da gente, ele se expande. Aqui ela deu uma exagerada, né, com subida, mas assim, ele se expande para quê? Para receber esses fluidos. Então a gente está aqui nesse momento, quando a gente entrar na sala de passe, vamos ter consciência que naquela hora a gente está recebendo um banho de luz da espiritualidade. A gente está sendo beneficiado em tudo que a gente precisa. Então vamos se conectar naquele momento, naquela hora, agradecer e receber o que vem de melhor, porque senão a gente também desperdiça, né? E aqui, ó, a fluidificação da água. Então os espíritos estão lá, fluidifica, a gente faz a prece, né? Fluidifica a água e os espíritos trabalham essa água, vão trazendo para cá todos os fluidos medicamentosos de que a gente precisa. Essa água é para ser tomada durante toda a semana. Se a água estiver acabando, a gente complementa. Lembrar, e não é tomar água de forma, né, atabalhoada, não. Para naquela água, uma prece rapidinha de agradecimento para receber aquela água que está cheia de remédio para a gente. Né? Vamos aproveitar esse momento também. Então está aqui os espíritos, né, fazendo o trabalho deles, fluidificando a água. Não, é só para uma semana, então eu me expressei mal. É porque quando você vem na outra semana, você troca a água.
que às vezes ela acaba antes de você voltar. É por isso que eu disse para complementar. Mas não é para ficar complementando direto, não. Agora o atendimento fraterno. O atendimento fraterno da gente aqui acontece dia de quinta-feira. Como é esse atendimento fraterno? Quem quiser para fazer o tratamento, chega mais cedo, dá um nome a algum da gente, alguns trabalhadores, que vai ser chamado lá para dentro. Então, olha esse trabalho. O atendente fraterno está aqui. Está em prece, porque todos os trabalhos da Casa Espírita começam com a prece e a espiritualidade já vem para dar assistência tanto ao trabalhador encarnado, quanto ao o paciente, digamos assim, a pessoa que vai chegar para poder fazer esse atendimento. E aí o que acontece? Você vai preencher uma ficha, vai responder só sim, não, são várias perguntas. Você responde o sim ou não. Se for uma questão médica, a gente vai perguntar se já foi para o médico, se precisa, se tem algum acompanhamento médico. A depender do que está sendo conversado lá, a gente pode encaminhar para um tratamento aqui no centro. Então, são toda essa assistência que a gente tem quando entra aqui para o atendimento fraterno. Aí, nesse primeiro momento, é uma pessoa que está com problema físico. Então, a pessoa está lá no atendimento, já está recebendo a ajuda da espiritualidade, você vê que ele já está aqui aplicando um passe, está aqui explicando as dores que está sentindo, porque muitas vezes a gente tem que fazer o tratamento espiritual, mas tem que fazer o tratamento material. Uma coisa não invalida a outra não, né? Porque você está numa casa espírita que você vai abandonar o tratamento médico. Então é preciso também fazer. Então nesse momento a espiritualidade está intuindo aquele que está atendendo, está intuindo quem está recebendo. Então é todo um trabalho que já é feito também durante o atendimento fraterno. Você vai receber sua fichinha, vai explicar como é que vai ser o tratamento, o que é que você vai precisar fazer. Aí bora seguir. Aí, diz. Quando a gente faz o atendimento fraterno, a espiritualidade que vai dizendo o que você precisa, é o meu protetor, está falando como é da casa, Vê, o atendimento daqui, ele não é feito com o trabalhador mediunizado, não. Entendeu? Então, assim, o que tem de conversa é a conversa entre encarnados. A espiritualidade está dando toda assistência, está dando toda a intuição, mas não vai haver comunicação, não. Viu? As comunicações aqui na casa são só feitas nos trabalhos mediúnicos, que não são abertos ao público. O atendimento fraterno é feito com o encarnado mesmo. E teria que ser, né? A gente aqui não já teve antigamente. Aí a gente mas ainda tem um detalhe aí, o próprio físico, ou também o próprio depressão, a gente tem magnetismo, tratamento o diagnóstico já teve gente que chegou aqui com o médico se enganou e a gente fez esse tratamento, magnetismo, que é um tratamento de saúde. Aqui é um outro trabalho que é feito aqui na casa, sabe? Mas nenhum desses trabalhos, todos têm assistência espiritual, mas nenhum deles, exceto a mediúnica, tem incorporação não, viu? Aí pronto, é esse daqui. Essa moça, ela não está com problema físico, mas ela está com problema de obsessão. Ela ainda está ligada a esse outro espírito. Ele não pôde entrar na casa por conta daquela barreira de proteção. Mas neste momento, quando ela está recebendo o atendimento, ele tem a permissão de poder entrar para receber aqui assistência espiritual. Porque às vezes a gente tem as companhias desencarnadas, né, que não tem o entendimento, ou então é alguma questão do passado, ou até por questão de sintonia, né? Às vezes a gente está no momento em que a gente está mais azeda mesmo, né? Está com problema, está com dor, e aí a gente acaba se conectando com outras mentes naquela mesma sintonia. E a gente vai sempre se conectar com mentes em sintonia com a gente. Então, o compromisso é que a gente possa começar a desenvolver bons pensamentos e bons sentimentos para que essas companhias sejam boas companhias. Porque senão vai acabar potencializando aquilo que a gente já está trazendo de negativo. Então, nesse momento em que está acontecendo o atendimento fraterno, em que ela
está conversando com o atendente e que vai ser encaminhada para um tratamento de desobsessão, o espírito que estava atuando sobre ela, deixando ela mais fraca, mais irritada, mais cansada, também está recebendo. Teve a permissão de poder vir para o centro e está recebendo ajuda também. E aqui, o atendimento após a reunião, porque a gente acaba a reunião e vai todo mundo para sua casa, mas o trabalho da espiritualidade não acaba. Quando a gente volta para casa, aqueles espíritos que estavam na reunião, que têm condição de atendimento, são levados para outras colunas espirituais, são levados para outros tratamentos. Aqueles nomes que estavam no livro de prece, os espíritos vão até lá para poder ajudar aqueles que estão precisando, né? Há alguns que ficaram do lado de fora, que já têm condição, como era a história daquele outro rapaz, né? Que tem condição de receber ajuda, são levados também. Então você veja que é um trabalho que começa muito antes que a gente chega aqui e que não acaba, né? Porque acaba daqui o material, mas o trabalho da espiritualidade continua. Porque os que estão em tratamento vão receber a ajuda de que precisam, os que estão aqui também vão receber e todos os desencarnados que estão aqui em condição de receber ajuda também vão receber. Então você veja que é um trabalho grandioso, que é um trabalho que é muito comprometido e que a parte da gente nesse comprometimento ela é essencial, né? Uma coisa que ficou faltando aqui, que a casa oferece, que é o trabalho de radiação, né? Veja, a gente está lá em prece no trabalho de radiação, pedindo pelas pessoas que estão com os nomes no livro, pedindo pela paz da humanidade, pela alguém que está doente, né? Pelos médicos que estão cuidando daquela pessoa. Então, é um trabalho todo voltado para a nossa saúde, para a nossa cura, para o nosso bem-estar. E que cabe a gente também agora, né, com consciência disso tudo que está acontecendo, também fazer a nossa parte, certo? Então a gente ainda tem aqui 10, 15 minutinhos, não tem mais nenhuma outra imagem para mostrar, e aí se vocês tiverem alguma dúvida a gente vai conversando a respeito. Eu acho que as pessoas que colocam o nome aberto, na hora da prece, eu coloco o nome, tem que mentalizar a pessoa, vai colocar o nome e deixar para lá. Isso, porque veja só, o nome que está ali no livro é o nome que está em sintonia com você. A gente não viu lá atrás que aquele aparelhinho quando passa, ele passa justamente medindo isso. Não é questão de quem está precisando mais, mas é da sua sintonia. Então você pede ao Léo. Então esse comprometimento, quando a gente coloca o nome no livrinho de prece, eu estou aqui pedindo para o fulano. Estou aqui dando de mim, dando da minha energia, da minha boa intenção, do meu desejo de ver essa pessoa melhor, para que ela receba essa ajuda. Certo? Diz Ireneide. Acho que poderia falar um pouquinho a diferença entre o trabalho, primeiro, do tratamento com passe e o tratamento de magnetismo, para dizer a diferença de Certo, certo. Veja só, o passe e o magnetismo são tratamentos distintos. Ambos são passes, certo? Mas o passe vou chamar de magnetismo. O passe espiritual, exatamente, é um trabalho feito aqui, né? Quando acaba a palestra, a gente recebe esse passe. É um passe de limpeza. Um passe de limpeza, de proteção. O passe magnético, o magnetismo, ele é um tratamento de saúde. Então, tem pessoas que chegam aqui com depressão, teve pessoas que chegaram aqui com dores, né? Teve pessoas que chegaram aqui com problemas de saúde que realmente sentiram alívio. Eu lembro de um rapaz que ele chegou aqui com a depressão na outra casa, que ele sentava aqui, ele passava a palestra inteira assim, ó. Ele não levantava a cabeça. E foram várias semanas nessa situação, até que ele começou a melhorar. E aí ele se mudou, não foi, Marlene? Ele se mudou e antes dele ir embora... E aí eu leio, e ele fez, e quando ele se mudou, ele deu um testemunho aqui de agradecimento, porque foi pelo magnetismo que ele conseguiu se melhorar.
Porque era uma pessoa que chegava aqui e não tinha condição de falar. Que às vezes eu olhava para ver assim, tá prestando atenção em alguma coisa. Ele tá, né, conseguindo aprender. E não desistiu, vinha regularmente para fazer o tratamento. E teve o benefício, né? Porque no passe, os passistas, né, a gente está ali no instrumento, né? A espiritualidade é que está agindo, fazendo toda a transfusão de energia. No materialismo, aqui na casa, tudo tem assistência, claro. Uhum. Mas a gente doa ao nosso magnetismo, né? Que é essa parte animal nossa, que ela é doada. Isso. E é direcionada pelos casos de doença, né? Exatamente. Aí a pessoa pergunta como fazer. Através do atendimento fraterno, a gente separa assim, a gente vai para o magnetismo e vai para o passe. Uhum. Exato. Através até do diagnóstico mesmo. Uhum. Voltando à questão das palestras, né? E aí, quando a gente frequenta uma casa espírita, e a gente, todo mundo tem companhias, mesmo que não seja uma questão de obsessão dessas que fazem mal, mas até um espírito que simpatiza com você, não está lhe fazendo nenhuma maldade, mas está lhe acompanhando, mas a gente sabe que não é para estar aqui, Uhum. tem que seguir o seu destino, né? Então, tudo isso é válido, porque quando eles chegam numa casa espírita, são atraídos pelaquela luz que é mandada do centro, é atraído pela palestra. Às vezes até tem uns que, digamos que não queiram, que não quiserem ouvir, mas eles mesmos dizem que eu fui perto do Arapuca. É. Né? Eu pensei que era uma coisa, era outra. E acaba ficando, né? São resgatados. Então, é importante, não só nós que somos beneficiados, mas todos que estão nos acompanhando. Exatamente. Porque. Deixa. Mas posso repetir? Porque o Evangelho no Lar é parte do tratamento e parte imprescindível do tratamento, né? Essa limpeza. Oi? Eu acho que eu falei. Eu falo novo. Veja só, o Evangelho no Lar, você vai escolher um dia na semana, no mesmo horário, certo? Para fazer o Evangelho no Lar. Como é esse Evangelho no Lar? Você começa com uma prece, pedindo a Jesus a proteção do seu lar, pedindo a Jesus que ilumine seu lar, que abençoe seu lar, pedindo proteção, né? Que se houver algum irmão que está com sentimento negativo, com necessidade, que ele seja encaminhado para tratamento, mentaliza aqui o centro para trazer para cá, certo? E aí você vai pegar o Evangelho, aqui no Evangelho, aqui. Você pega o Evangelho, o dia e a hora certa da semana, exato. Pega o Evangelho e abre aleatoriamente. Aí vai sair aqui, olha. Amai os vossos inimigos. Oi. Viu? Todo o aparato que é o trabalho aqui no centro, em qualquer casa espírita, é também no nosso lar. Né? Se a gente se comprometeu aquele dia, aquele horário, é naquele dia, aquele horário. Mas eu estou viajando nesse... Nós temos horários também. Exatamente, a gente também tem horário aqui. Mas eu estou viajando nesse dia, não tem problema. Nesse dia, nesse horário, eu vou imaginar a minha casa, vou me conectar com a minha casa, vou fazer uma prece e vou pedir proteção para lá também. Tem uma história de uma amiga minha que ela estava em casa, estava assistindo televisão e a porta da casa aberta, a neta dela brincando no jardim. Lá de repente eu vi uma gritaria, ficou sem entender, correu para fora. O que aconteceu? Estava tendo um assalto na rua e a pessoa que estava assaltando tentou entrar. Ele estava assaltando um carro, parece que não conseguiu, largou o carro na rua e ia entrar na casa de alguém. Quando ela entrou, ele chegou até a porta dela e voltou. Só que a neta dela estava no jardim. E aí, quando ela viu isso, ela ficou tão assustada, abraçou a menina. Meu Deus do céu, que horror. Aí a menina disse, vovó, eu não sei porque você está tão nervosa. Quando ele veio entrar, o anjo parou daqui e fez assim, ó. Então você veja, que proteção, aquele ponto de luz que está na frente do centro, a gente tem ele dentro de casa, minha gente.
né? Essa proteção que a gente pode construir dentro da casa da gente. Então é um compromisso da gente com a gente mesmo e da gente com a espiritualidade. Eu falei tudo do Evangelho na água, né? A gente lê, pronto, aí abriu o Evangelho, aí saiu aqui, ó, na lição, amai os vossos inimigos, o duelo. Eu leio esse trechinho aqui do duelo. Se eu tiver com mais alguém em casa, cada um vai dizer o que entendeu sobre aquilo. Quando acabar, a gente vai pedir para vai deixar uma garrafinha d'água, vai pedir para aquela água que ela seja fluidificada, com os fluidos medicamentosos de que a gente precisa, a gente bebe aquela água, faz uma prece de encerramento e, enfim, 10, 15 minutinhos. Lembro de que antigamente eu fazia assim, eu nunca me lembro, não sei o quê. Aí eu estava numa palestra, o palestrante disse assim, eu acho tão engraçado esse povo que diz que não tem tempo de fazer evangelho no lar, e eu me afundando assim na cadeira, né? Aí ele disse, eu não sei como é que é isso, porque se a gente pensar assim, o dia tem 24 horas e a semana tem 7 dias. Se eu multiplicar 24 pelos 7, dá não sei quanto. Se a gente lembrar que no evangelho eu não preciso de mais que 15 minutos, eu não estou acreditando que, aí ele fez as contas, né? Que nessas horas todinhas você não achou 15 minutos para fazer um evangelho. Aí depois dessas, tá bom, eu entendi o recado. Eu vou arranjar meus 15 minutos. Assim, é uma desculpa que a gente vai dando por uma besteira, né, minha gente? E a gente só tem benefício. Deixa. E veja que essa luz, ela não fica só na casa da gente, não. Ela se expande. Se a gente mora em prédio, ela se expande para o prédio, ela se expande para as ruas. Então, você imagina mais pessoas fazendo isso. Quantos não seriam beneficiados, né? Mas por isso a necessidade na regularidade. Isso. Porque começa realmente com você está sozinho fazendo. Mas se você escolhe uma vez por semana naquele horário, você vai criando, né? Como se fosse uma energia, que aí a espiritualidade sabe que vai contar. A sua casa vira um ponto-socorro. Exato. Né? Você vai ter essa assistência, você vai ter aqueles espíritos que vão passar a frequentar, para ouvir o Evangelho. Isso. Por isso tem que ser certinho. Outra coisa. Não vamos usar o evangelho para dar recadinho para o outro, né? Para dar indireta. Você está vendo aqui, olha. Jesus, quando falou isso, é com você. Naquele dia que você... Não é para isso não, viu, minha gente? O evangelho lá é para trazer paz. Não vamos usar o evangelho para passar recadinho. Vamos fazer para a gente trazer paz para o nosso lar, e não para fazer confusão. Então vamos encerrar agora em ponto. Catarina, tu faz a prece, por favor. Nesse momento, vamos visualizar Jesus em sua plenitude aqui presente entre nós, trazendo